Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Em nome de Jesus, vamos para a palavra? Vamos? Amém? Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Abra sua Bíblia aí. Amém? Vamos lá. Vamos ver o que diz as Escrituras para nós através dessa nossa reunião agora aqui. Amém? Salmo 119, 103 diz assim: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia! E o tema dessa nossa mensagem é: a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor tão profundo, Ele entregou para nós, os homens, uma pequena amostra do seu ser, a sua palavra, a lei, os mandamentos, as escrituras. Tudo isso é um sinônimo. Quando você lê isso na Bíblia, as escrituras, os mandamentos, a lei, ela refere-se à Bíblia como um todo. Vamos entender assim, que é a palavra de Deus, que é Deus enviando o seu querer, a sua vontade, a sua manifestação e o seu ensino para nós. Amém? Através da sua palavra. O Velho Testamento, o Novo Testamento são compêndios de livros, né, que compõem a Bíblia. Na verdade, são 66 livros, né, que compõem a Bíblia. São 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Olha, uma aula sobre a palavra de Deus aí, né? Muito bem. Então foram mais ou menos aí de 40, 45 homens de tempos e épocas diferentes que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, né? Inspirados por Deus. A Bíblia nos fala a Bíblia nos fala em 2 Timóteo 3, 16 e 17, assim, ó. A Bíblia, ela foi escrita e ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, que é admoestar, que é advertir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus foi escrita por nosso ensino. Deus enviou a palavra para nos ensinar, para nos dar uma disciplina, para nos corrigir, para nos advertir, para nos ensinar no caminho que nós devemos andar, para entendermos qual é a vontade do nosso Pai para nós. A palavra de Deus, só como escrita, ela não tem um resultado nenhum. Mas se a palavra de Deus ela for entendida, ela for aprendida com o ensino do Espírito Santo, a gente pode gravar, a gente pode então discernir melhor qual é a vontade de Deus para nós. Como assim, irmão Fernando? Eu quero dizer o seguinte, que quem inspirou os homens a escreverem a Bíblia, foi o Espírito Santo de Deus. E assim, o próprio Deus é aquele que é capaz de nos ensinar a sua palavra. Ou seja, eu e você, todo ser humano, todo homem e mulher, que não tiver o Espírito Santo dentro de si,
não pode entender a Bíblia, não compreende a profundidade da Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual, para o nosso ensino espiritual. Por isso, o Espírito Santo de Deus é que deve nos ensinar da sua palavra. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. A palavra de Deus também é um alimento para nós, né? Alimento para nós. Jesus falou lá em Mateus 4,4, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que vem de Deus. Esta é alimento para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Então nós devemos provar, nós devemos nos alimentar dessa palavra. Irmão Fernando, quando eu leio a Bíblia sempre, quando eu vou à igreja aos domingos. É suficiente? Não. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias e aprendermos o que ela tem de ensinar para nós. Em casa, no trabalho, no ônibus, onde você estiver, é a oportunidade que você tem de poder ler a palavra e aprender mais desta palavra, que é a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus ela deve também ser não só lida, mas praticada, né? Tiago 1:22 fala que nós devemos não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai nos corrigir, como já disse antes, vai nos ensinar, vai nos conduzir. A palavra de Deus vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar, como disse Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, se eu quero ter um caminho iluminado para eu andar nesta terra, em todas as áreas da minha vida, eu preciso sim do ensino, do conselho, da palavra de Deus. Da palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Isaías 43:13 fala assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa é uma palavra onde Deus está falando através do profeta Isaías. Agindo eu, quem impedirá? Como eu saberia, como eu entenderia que Deus é poderoso e que Ele é fiel para falar e cumprir aquilo que diz? Lendo as Escrituras eu entendo e provando na minha vida que isso é uma verdade. Qual é a verdade, irmão Fernando? Que agindo eu, diz Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Meu irmão, minha irmã, agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir? E Deus quer agir na minha e na sua vida, sim. Deus quer agir. Deus quer realizar, Deus quer operar, Deus quer conduzir, mas eu preciso me lançar e dar crédito e confiar nesta palavra de Deus que está sempre bem à minha mão, a Bíblia Sagrada. Glória a Deus por isso. Também em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim, Deus falando: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, Deus fala e Deus cumpre. Deus cumpre o que fala, Deus cumpre o que promete. E a palavra dele não erra, a palavra dele não falha. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, o homem, o ser humano passa. É como uma erva, como uma flor que hoje está brilhando, está deslumbrante, mas amanhã se seca e se vai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Sempre. Então a palavra de Deus é a verdade que eu e você precisamos não somente ouvir, não somente ler, mas confiar e praticar na nossa vida. Porque a palavra de Deus tem promessas e as promessas em Deus se cumprem, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu para nós. Amém? Irmão Fernando, como é que tu sabe que a palavra de Deus é verdade? Eu sempre gosto de dar um testemunho com a minha vida, porque Jesus me salvou, me alcançou e tem transformado a minha vida numa nova vida, mudando o meu ser, limpando-me, corrigindo-me, guiando-me, enchendo-me. É a palavra de Deus que é poderosa, e por falar em palavra de Deus poderosa, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Amém? A palavra de Deus nos tira do engano. A palavra de Deus afasta de nós a mentira. A mentira. Jesus fala em João 17, na sua oração ao Pai, quando já está pronto para ir ao Getsêmani e depois ser crucificado. Jesus ora e diz assim: Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Muitos homens, cientistas, filósofos, dizem que não existe verdade absoluta. Não entendem, não compreendem e não tiveram um encontro genuíno com Deus e nem com a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, inerrante, ou seja, que não erra. E nós, os seres humanos, nós erramos quando nós não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós erramos quando não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento de mudança constante em nossa vida. Se a gente deixar, ela vai mudar o nosso coração quando nós aplicamos na prática os ensinos da palavra. Assim, as coisas ruins, as coisas negativas, vão saindo de nós com o lavar da palavra, com o penetrar da palavra no nosso coração. Entenda, meu irmão, que não é só um pensamento positivo, não é pensamento positivo, mas sim o poder que há na palavra de Deus, porque foi o próprio Deus que a designou, a enviou. Então, por isso que a palavra, ela traduz, ela traz efeitos, ela é eficaz em nossas vidas. É sim, ela traz mudança sim em nossas vidas e no nosso coração. Aleluia. Então, para que a palavra de Deus realmente mude a nossa vida, nós temos que obedecer, né? Obedecer. E aí está um grande problema, meu irmão, minha irmã. Um grande problema. Obedecer. Quem quer obedecer a Deus? Quem se dispõe a obedecer a Deus? Porque cada qual no mundo de hoje é ensinado, é instigado, influenciado a fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer, a tentar encontrar naquilo outro a sua felicidade. O que vale é ser feliz, dizem aí neste mundo. O que importa é ser feliz. Não importa os meios, o que importa é ser feliz. Buscam uma felicidade superficial, temporária.
Mas a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a satisfação que vem de Deus é, primeiramente, a certeza da salvação e da vida eterna. Irmão, irmã. Não existe maior alegria do que nós termos a certeza, a convicção de que o nosso Deus nos alcançou e nos salva da escravidão do pecado e tem reservado para nós, né, um lugar com Ele lá no céu. Oh, aleluia, aleluia. Isso é bom demais, isso é tremendo. Então assim a palavra, Jesus fala em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir Jesus, seguir Jesus, é preciso obedecer. Então, se eu e você, que somos ovelhas do pastor que é Jesus, nós temos então este dever de obedecer a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus é ouvir o que diz a palavra. É entender o que diz a palavra e obedecer. Amém? Está disposto a obedecer a palavra de Deus aí? Oh, amém! Ah, mas eu quero mudança na minha vida, irmão Fernando. Sim! Então deixe a palavra de Deus te conduzir, te guiar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou seja, aquilo que vai me ajudar no caminhar neste mundo, em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Né? Então a palavra de Deus tem que ser praticada. E essa palavra que vai nos fortalecendo dia após dia. É a palavra de Deus que dá-nos força para reagirmos às circunstâncias adversas que nós vamos enfrentando neste mundo. É a palavra de Deus. É com a palavra do Senhor que a nossa fé vai aumentando. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós lemos a palavra, mais aumenta a nossa fé. Mais acrescenta a nossa fé. Ah, irmão Fernando, eu queria ter a fé como tal irmão, tal irmã, tal irmã. Leia a palavra. Simples assim, ore, leia a palavra, busque aprender a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Olha só, Deus, certa feita, encontrou um homem desanimado porque tinha uma grande missão. Uma grande missão. Este homem era Josué. Josué, ele foi chamado por Deus para substituir Moisés, que havia morrido. Então, Josué estava ali, vamos dizer assim, apavorado. Josué estava apavorado porque teria que agora conduzir milhares ou milhões de pessoas. Né? Alguns estudiosos dizem que são cerca de 2 milhões de pessoas, ou mais, conduzi-las a entrar na terra prometida, ser o líder dessa nação, desse povo. Não, imagina o temor do coração, aí Deus vem para ele e fala com ele, para que ele então pratique a palavra, para que ele medite na palavra. Josué 1, 7, 8. Olha, Josué, não te espantes, não pasme, mas medita na minha palavra de dia e de noite, e você vai fazer prosperar o teu caminho. O teu caminho vai prosperar. Você obedecendo o que diz a minha palavra, medita, quer dizer, estuda, quer dizer, indague, quer dizer, busque compreender, estude a palavra. Sabe, meu irmão, então Deus, da mesma maneira que fala com Josué, fala conosco. Filhos, vocês querem crescer na minha presença? Querem ter um caminho correto para seguir? Querem ter um amparo no momento das dificuldades? Leiam a minha palavra, estudem a minha palavra, medite na minha palavra. Você está entendendo o poder que tem a palavra de Deus para transformar as circunstâncias? A palavra de Deus é a verdade, e o que nós temos neste mundo são mentiras, são fake,
São os fakes que tem por aí, as mentiras. E quem é o pai da mentira, meu irmão, minha irmã? Jesus mesmo disse que Satanás, o adversário, o inimigo de nossas almas, é o pai da mentira. A fonte da mentira está no diabo. É diabólica. É enganadora. A mentira nos afasta do caminho correto. A mentira nos engana. A mentira nos faz sofrer. Pior do que tudo, a mentira nos afasta do caminho de Deus. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu saberia disso se não tivesse escrito? E essa palavra não tivesse me alcançado hoje. Sim, a palavra de Deus foi escrita ali por João, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, mas ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, ela vem então chegar na nossa mão. Nós temos a Bíblia hoje na palma da nossa mão, e muitos agora no seu próprio celular, no seu smartphone. Onde quer que você vá, você tem acesso à palavra. Então leia, medite, fale com o Espírito Santo, diga, Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me esclarece o que diz a palavra de Deus, me ensina, me diz qual é o caminho que eu devo andar, Espírito Santo. Eu preciso aprender da palavra de Deus, irmãos e irmãs. Nós precisamos aprender o que diz a palavra de Deus e colocar em prática. Porque nós não somos perfeitos. E aquele que se considera perfeito já está se enganando a si mesmo, né? E a verdade de Deus não está nessa pessoa. Nós somos imperfeitos, sim. E nós precisamos daquilo que é perfeito. Nós precisamos da palavra de Deus, poderosa, ungida, capaz de nos ensinar, de nos moldar, de nos transformar, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Então, aprender a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, vai nos fazer crescer diante de Deus e vai nos arrancar da escravidão da mentira, da mentira. A palavra de Deus é a verdade. A verdade. A Bíblia nos fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não é mentiroso, Ele é verdade. Ele é verdade. E nós precisamos conhecer a verdade, meus irmãos. Esses enganos que temos no mundo só nos afastam de Deus, e nos fazem sofrer mais e mais. Muita mentira, muito engano, muito engodo neste mundo. Mas a palavra de Deus continua fiel e verdadeira. Irmão Fernando, quantos 1000 anos tem a palavra? Olha, com certeza tem mais de 3.000. Tem mais de 3.000 anos, sim, né? Considerando que foi Moisés que escreveu lá o Pentateuco, né? Moisés. E já temos quantos anos, né? Então, com certeza mais de 3.000 anos. A Bíblia já tem os seus escritos, os primeiros escritos, os profetas, e depois vem então o Evangelho, há cerca de 2.000 anos. Temos os Evangelhos, temos o Novo Testamento, né, irmãos? Ou seja, é algo milenar. É um escrito milenar, que é verdadeiro, que vem de geração em geração e que vem encontrando-se guarida em muitos corações, graças a Deus. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. É o best-seller. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido em todo o mundo, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Na palavra encontramos orientação, na palavra encontramos ensino, na palavra encontramos disciplina, correção, a varinha. Deus muitas vezes precisa sim passar a varinha em nós, porque estamos errando o caminho e nós temos um defeito em nós, seres humanos, irmãos, que começa na palavra chamada orgulho e termina na palavra chamada teimosia. Nós somos orgulhosos
e nós somos teimosos. Então Deus está falando, Deus está ensinando e a gente está querendo teimar, querendo encontrar o nosso próprio caminho conforme a nossa própria caixola. E a gente se dá mal. Então Deus tem que vir com a varinha, bater ali e ver, ó, filho, filha, volta para o caminho, né? Como diz a palavra de Deus no Salmo 23, né? A tua vara, Davi falando para Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, o que é vara? Vara é um instrumento para, né, gerar uma certa dor ali, para conduzir a ovelha para o caminho correto. E o cajado consola, porque o cajado é aquele que vai na frente conduzindo, mas também, normalmente, os cajados tinham uma curva lá na sua extremidade, onde o pastor pegava a ovelha desgarrada, né, talvez num buraco, ou talvez errando o caminho, na sua perna e puxava ela para junto de si, né? Então, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a palavra de Deus nos ensina isso, irmãos. Quão bom é nós obedecermos à palavra de Deus que nos orienta, nos ensina. E a palavra de Deus nos fala em Efésios 6,17 que ela é uma espada. A palavra de Deus é uma espada com a qual nós podemos golpear, nos defender e golpear o inimigo com suas mentiras. Sabe? Então, espada, irmãos, espada. Né? Lembrando uma espada, olhando lá os guerreiros, antigamente, nos próprios filmes, e você pode ver, a espada ela tinha 2 gumes, nós lemos um pouco assim, antes sobre isso, né? 2 gumes, dos 2 lados, fio dos 2 lados. Então a espada tanto servia para defender-se de algum golpe, como também atacar o inimigo. Então a palavra de Deus é também uma arma de defesa para nós, mas também de ataque, atacar as mentiras, aos enganos do inimigo contra a nossa vida, com a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, libertadora, poderosa, maravilhosa palavra de Deus. Palavra de Deus. Né? Deus é muito bom. Deus é muito bom. E assim, irmãos, o que Deus tem para nós é algo verdadeiro. O que Deus tem para nós é algo real. O que Deus tem para nós é algo duradouro. Duradouro. E o Espírito quer nos ensinar que a palavra de Deus, a palavra dele é a verdade. E que eu e você precisamos conhecer esta verdade. Conhecer esta verdade. Praticar essa verdade. Deus então nos ensina, nos dá então a sua bússola, nos dá então o seu manual, para que nós observemos em nossas vidas qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como eu vou conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra. Ali está manifestado o poder de Deus, a vontade de Deus. Gosto de dizer também que a palavra de Deus é a maneira com que Deus mais fala com o ser humano. Ah, irmão Fernando, como Deus pode falar comigo? Como é que Deus fala comigo? Só em sonhos, só em visões, só em profecias? Através de uma voz do céu? Irmão, irmã, você tem na sua mão, a seu alcance, a palavra de Deus, onde o Espírito Santo, gerando vida nesta palavra, vai trazer orientação do próprio Deus para você. Do próprio Deus para você. Nós temos então na nossa mão, a palavra que é a verdade. Irmãos, tão simples, mas tão negligenciada a palavra de Deus. Tão desacreditada por muitos,
mas para aquele que vai entregando a sua vida para Jesus. Para Jesus, que disse que a palavra de Deus é a verdade, né? Que Jesus que me ensinou que a palavra de Deus é a verdade. Então, esta palavra na minha vida vai trazer transformações, mudanças. Esta palavra vai me conduzindo, me iluminando no caminho que eu devo andar. Esta palavra vai me instruindo. Esta palavra vai lançando luz nas minhas decisões. Esta palavra vai trazendo luz para os meus relacionamentos, entendimento para os meus relacionamentos. A Bíblia, ela traz regras morais, ela traz um conteúdo histórico também, que é, sim, do povo de Deus, mas ela traz regras morais e também princípios espirituais para nós, seres humanos. Irmãos, os seres humanos, eles não mudaram desde Adão até agora, a estrutura é a mesma. Ou seja, espírito, alma e corpo. Ou seja, pecamos desde o começo, pecamos, somos pecadores. Então somente o Senhor Jesus, o Salvador, é aquele que pode nos salvar. Como eu conheceria isso, irmão Fernando? Pelas Escrituras. Um dia eu li as Escrituras. Na minha conversão, eu posso testemunhar isso, na minha conversão, eu li João 8,32. E até no começo eu nem gravava, nem sabia muito bem onde estava. Eu só sabia que um dia eu tinha lido. João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é o Senhor Jesus. A palavra que liberta é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, conforme disse João. E verbo significa aquilo que é expresso, falado, a palavra. Então, Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Como assim, irmão Fernando? É algo tão grandioso para nossa mente tentar entender isso, que vai além. Somente pela fé eu posso conceber isso, entender que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Isso não é heresia, está escrito na Bíblia. Que o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós como o unigênito do Pai, gerado do Pai. Isso mesmo. Então a palavra de Deus sempre existiu antes de haver qualquer coisa. A palavra de Deus sempre existiu. E a palavra é Jesus. Hoje nós temos a palavra em nossas mãos. Hoje nós temos a Bíblia ao nosso alcance. Nós devemos praticar, nós devemos obedecer o que diz a Bíblia, né? De bom grado, pedindo a Deus, orando ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina. Me ensina o que quer dizer esta palavra. Me ensina o que o Senhor tem para os meus caminhos, para a minha vida. Muda a minha vida através da tua palavra. Eu preciso me alimentar. Eu preciso viver pela palavra de Deus. Amém? Amém? Deus nos abençoe. A palavra de Deus é a verdade. A verdade te liberta, meu irmão, minha irmã. Você gosta de ler? Eu gosto de ler livros, irmão Fernando, eu leio livros. Sim, então leia principalmente a Bíblia. Tem muitos livros cristãos, é verdade, que são bons, mas o principal é a Bíblia, é a palavra. Ali tem o ensinamento, ali tem o conhecimento, ali tem o ensino, ali é o manual da tua vida. Está ali. O querer de Deus está na palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe com esta instrução, com esta direção. E que eu e você coloquemos em nossos corações um desejo ardente de conhecer mais da palavra de Deus, de entender mais da palavra de Deus, de aprender mais da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre ti, e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. No nome de Jesus. Vamos orar? Coloque também nessa oração o seu pedido, o seu clamor, coloque a sua necessidade e pela fé, conforme o ensino da palavra, a gente vai orar e o nosso Deus vai nos atender, porque Ele não está com os seus ouvidos agravados, tapados, que não possa nos escutar, e nem a sua mão está encolhida que não possa nos atender, nos alcançar. Amém? Nós cremos em Deus, cremos conforme diz a palavra, e o Senhor nosso Deus estará fazendo sinais, prodígios e maravilhas para todo aquele que nele crê e confia, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, aprendendo mais da Tua palavra, que é a verdade. A verdade que nos liberta da escravidão, da mentira, do engano que tão de perto nos cerca, Senhor. Senhor, nós queremos, Deus, viver o caminho correto iluminado por Ti. Então, isso vem pelo andar de acordo com a palavra, amoldado com a palavra de Deus, que é santa, poderosa e imutável, não muda, como Tu não muda, nosso Deus. Queremos mais e mais de Ti, Senhor, mais e mais da Tua presença em nossas vidas. Amado Espírito Santo, nos ensina o que quer dizer, o que quer falar, o que quer nos orientar a palavra de Deus para os nossos dias. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que precisa de um conselho, de um consolo, de uma orientação para a sua vida. Quem sabe está aí triste, está aí abatido, abatida. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, seja repreendido em nome de Jesus, toda enfermidade, toda tristeza, toda angústia, todo estresse, sai em nome de Jesus, toda depressão, tristeza, sai em nome de Jesus, toda dor, todo espírito de enfermidade, saia dessa pessoa, saia do meu irmão, da minha irmã agora, em nome de Jesus, e venha a bênção de Deus, e venha a paz do Senhor, e venha a graça de Deus, em nome de Jesus, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre meu amigo, minha amiga, sobre sua casa, sua família, agora, Espírito de Deus, em nome de Jesus, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, Pai Santo, esteja sobre este meu irmão, minha irmã, e repouse sobre a sua casa, sua família, liberta-os de toda a escravidão, da mentira, do engano, do pecado, meu Senhor, em nome de Jesus, e vem falar com cada coração, meu Senhor, ensinando no caminho que devemos andar, porque precisamos da tua orientação, Pai Santo, divina, da tua orientação celestial, que vem do Teu trono, através da Tua palavra, que é a verdade, Pai. Nos ajuda, Deus, a guardar a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra, a praticar a Tua palavra em todos os dias da nossa vida, para a Tua glória, para Teu louvor e para a Tua honra. Em nome de Jesus, Pai, assim eu abençoo Teus filhos e filhas com a bênção de Deus, com o toque todo especial do Espírito Santo. Receba libertação, receba graça, receba poder, receba virtude e cura em sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, Deus seja louvado. Glória a Deus, que nos amou tanto, que entregou o seu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a morrer por nós numa cruz. Oh Jesus, nós te amamos. Oh Jesus, nós te adoramos. Jesus Cristo maravilhoso, nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos que Tu és a vida eterna. Nós cremos que Tu és o nosso Salvador, Jesus, aquele que está intercedendo por nós junto do Pai. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus é a verdade, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. Se você pudesse escutar todos os dias, em nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade.
que você precisa ouvir, escutar, aprender e praticar. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia, o seu resto de dia, e amanhã seja um dia maravilhoso para você. Seja um dia maravilhoso para você. Comece amanhã o dia, né, orando. Acorde um pouquinho antes, comece orando. Leia os versículos da Bíblia, né? Ore a Deus, leia a Bíblia, enche teu coração da palavra, se alimente com este combustível que é a palavra, e abençoe o teu dia assim, o meu dia será abençoado. Tudo que eu fizer e realizar vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem comigo. Espírito Santo, meu amigo, que mora dentro de mim, vem comigo, me ensina, me conduz, me guia, Espírito Santo. Oh, glória! Como é que pode dar errado o dia da pessoa que assim faz? Começando lá, quando acorda, na presença de Deus. Não tem como dar errado, meu irmão, minha irmã. Não dá errado, não. Não dá errado. Eu tenho provado disso na minha vida, que a palavra de Deus é a verdade, e que nós verbalizando a palavra e a verdade, e orando ao Senhor, o nosso dia, ele tem dificuldades, ele tem seus percalços, mas o Senhor nos ajuda a resolver cada dificuldade e a seguirmos e chegar ao final do dia vencendo, glorificando a Ele de todo o nosso coração. Amém? Um beijo no coração, Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor.